Imagina o seguinte, ó. Eu sou sócio de uma empresa que ela já passou de 1.000 funcionários. É uma SA já hoje, inclusive está abrindo ações na bolsa, para você ter uma ideia. Ela já passou de 1.000 funcionários. Imagina, cara, que eu não trabalho nela, não estou no dia a dia, só me envolvo em algumas questões de gestão, enfim. Mas imagina lá os sócios que estão lá o dia inteiro, se tivesse que estar conferindo 1.000 pessoas, tivesse que estar olhando câmera de 1.000 pessoas, tem estoque espalhado por tudo que é canto, estoque de manutenção. Imagina se o cara tivesse que ir lá conferir estoque a estoque. Cara, é Tá louco. impossível. Impossível. Tem como? E como é que ela chegou nesse nível de ter 1.000 pessoas e não ter essa preocupação? Como é que você acha que isso aconteceu? A organização, processos e documentação de tudo. E É. Mas não começou com 1.000 pessoas. Começou quando tinha 3 funcionários. Começou a definir isso. Por quê? sim, Porque lá no começo, eu não fui fundador, eu entrei depois na história. Bem depois, quando já estava lá com 50 funcionários, mais ou menos. Só que assim, ó, lá no começo, começou a pensar, não, a gente quer chegar nisso. Então, para chegar nisso, a gente precisa disso. Simples assim. Então, a organização, ela começa de pequeno. Não é de grande. Cara, teria quebrado se deixasse chegar nesse porte sem isso. Como se já teria falido há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Tem equipamento muito caro, cara. Tem carro caro que tem gestão de carro, controle de estoque de carro. Pra você ter uma ideia. Tem que ter. Como é que você não vai ter? Tem que ter. Cada carro a gente sabe, gastou tanto, rodou tantos quilômetros, tá na hora de trocar, porque vai começar. Tem estatística para tudo, porque tem gestão. Mas isso começa pequeno. Não começa de grande. Começa pequeno. é bem por aí mesmo. E aí o que, que acontece? A pessoa mandou um e-mail que é errado. Faz parte da responsabilidade dela mandar aquele e-mail. Mandou aquele e-mail que está errado. Em algum momento, a tua auditoria de processos ela tem que pegar isso. Não, você não vai conferir tudo, não é isso. Não vai conferir tudo, não tem, é impossível. Mas veja bem, ó, se eu treino as pessoas do jeito certo, se eu dou os recursos do jeito certo, se eu acompanho do jeito certo, eventualmente a gente pega as coisas. Se eu pegar uma tendência de estar fazendo errado, aí entra o meu outro processo, que é de parar com essa pessoa, entender por que está errando, porque nem sempre. Aliás, é raro a pessoa errar porque quer. É raro a pessoa errar de sem vergonha. Tem os que erram de sem vergonha. Tem. E esses não tem jeito. O cara que errou de sem vergonha, para mim, é. Tchau. Não Para tem. aquele, eu vou errar para. Vou fazer errado para. Prejudicar. Olha, É. Esse cara não tem jeito, tá? Esse não tem reverter. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a pessoa erra porque ela não sabe o jeito certo, ela quis fazer o melhor, mas aquele melhor dela não é o que a empresa espera, não foi treinada, não tem liberdade para fazer. Tem vários motivos. No geral, cara, eu demorei para entender isso, Frank. Eu demorei para caramba para entender isso. Mas no sim, geral, cara, as pessoas não erram. Elas querem acertar. sim. Elas querem fazer bem feito. A gente que não deixa. A gente que não treina, a gente que não dá liberdade, a gente que não ouve, a gente que vai lá e corta as asinhas, às vezes. Cara, se você parar para pensar, a gente faz isso instintivamente. Não é por. Não, a gente não para e pensa, eu vou ferrar com alguém aqui dentro. A gente não faz isso. Mas a gente olha, às vezes a pessoa vai lá, ela tem aquela tarefa para fazer. Aí ela vai lá e faz outra, diferente, dá um jeito diferente, a gente vai lá, quem que te mandou fazer isso? Por que que você fez isso? Não era para fazer assim. Isso aqui está errado. Quando a gente age assim, o que que a pessoa faz? Ela ergue um Faz, escudo. Cara, eu não quero levar bronca. Não quero. Eu vou fazer o que não, me mandam. não faz mais nada também. Não é mais nada. E pior, ela não faz nem isso de caso pensado. Ela faz isso lá no inconsciente dela, ela numa defesa. Cara, não, é o seguinte. É para eu atender o telefone, eu vou atender o telefone. Se tocar o celular, não é para eu atender o celular. Porque eu atendi o celular, eu levei bronca, me disseram que eu fiz errado. Então não vou atender, eu atendo o telefone. Entendeu? A pessoa está se defendendo.
Às vezes eu tenho esse problema assim, às vezes eu vou falar, eu não sei falar o jeito, vamos dizer assim, bonitinho, né? Eu acabo sendo grosso sem querer ser grosso, né? Porque é o meu jeito. Eu falo, então assim, ó, tá errado. Aí muitas vezes, não, tá errado. Por que tu fez? Aí a pessoa, ah, não, tá, beleza, ótimo, fechou. Mas às vezes o jeito que eu tô falando, às vezes, para quem ouve, nossa, que grosseria, ou que, né? Então, Ó, eu quero te mostrar um negócio aqui, ó, que existe isso, ó. As pessoas, elas têm isso aqui que a gente ensina aqui dentro. Elas têm o que a gente chama de perfil comportamental. Isso aqui não é meu, tá? Isso aqui é uma ciência. Pode pesquisar perfil comportamental, você vai ver que existe conteúdo sobre isso. As pessoas uhum, se encaixam nesses 4 perfis: comunicador, executor, planejador e analista. E aqui, ó, por que eu tô te mostrando isso, Frank? Porque o empresário ligado, ele sabe lidar com isso. Ele sabe entender os perfis. Existe um jeito certo de entender. Não é olhar para a pessoa e dizer. Existe um teste que a gente faz que a gente entende o perfil da pessoa. O perfil dela é essa. E assim, ó, eu, por exemplo, o meu perfil é comunicador executor. Comunicador executor é um cara que gosta de, não é um falador que fala pra caramba, não é isso. Comunicador é uma pessoa que gosta de se relacionar. Eu, por exemplo, quando eu peço, só para te dar um exemplo, meu jeito de agir de comunicador. Quando eu peço, dá um bom dia para mim, as pessoas não dão bom dia, cara, eu tenho vontade de desligar a câmera, que vou embora, ninguém tá falando comigo aqui. Comunicador é assim. Se é um executor, por exemplo, tá nem aí para isso. Cara, ele não quer saber, ele quer resultado. E o executor começou um pouco dos dois. Uma hora eu sou assim, uma hora eu sou assim. Quando eu estou no modo executor, eu sou direto. Não tem papas na língua. Você me pergunta um negócio, pá. Se eu estou no modo executor, eu vou ligar para um colaborador, eu digo assim, ó, fulano, vamos ter que lembrar, vamos ter que conversar, vamos ter que fazer não sei o quê, parará papá. Aí a pessoa campa, nem bom dia. Eu estou no modo executor, eu não quero saber da conexão naquele momento. É jeito de agir. Então, veja bem, eu tô exagerando aqui para você entender, tá? Mas, então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender aquela pessoa como que ela é. Se ela é uma executora e você chegar para ela, diz, cara, você fez errado, tá tudo errado isso aqui. Ela vai te olhar e vai, tá, e daí, cara, como é que é? Como é que tem que ser? Ah, tem que ser assim, assim. Fechou? Fechou. Se você falar isso e o cara é um analista, meu Deus, cara, caiu a casa para ele. Acabou o mundo para esse cara. Se ferrou com o dia dele. Sério? Se fala, cara, se fez errado. Em primeiro lugar, se ele é analista, ele já sabe que ele errou, porque o analista é mais perfeccionista. Ele já sabe que ele errou. Se falar aí, acabou com a vida do cara. Meu Deus, que cara grosso, que cara mal educado, não sei o que, porque não dá pra trabalhar com esse cara, é um horror, eu vou procurar outro emprego. Porque as eu tenho pessoas. perfeccionismo também junto, então vira um É, negócio aí. então. Se eu Então a tô gente tem fazendo, que. se eu tô fazendo alguma coisa que assim, ó, eu não posso errar. Isso aqui jamais é permitido erro. Não posso. Vai lá e erro. Aí, não dá certo, tá tudo errado e por aí vai. Então, então, por isso que é importante a gente entender assim, ó, como que é aquela pessoa, como é que eu lido com ela. Isso faz parte da liderança. Eu preciso entender essa pessoa, como é que eu lido com ela, como é que eu dou feedback para aquela pessoa. Se eu pegar, por exemplo, o cara for um executor, o executor, ele é movido a resultado. A palavra-chave do executor é, cara, tem que dar resultado, tem que render, tem que produzir. É o motorzinho, aquele cara que não para. Se você chegar para um executor, cara, vamos fazer uma reunião aqui agora, vamos ficar 2 horas discutindo, o cara fica louco com você. Ah, vai falando aí enquanto eu tô fazendo tal coisa. Não quer parar. Então a gente tem que entender as pessoas, sabe? É importante a gente entender as pessoas. E eu não estou falando que a gente tem que se adaptar a elas, não é. Mas é que na hora da gente se comunicar com elas, a gente tem que perceber. E até mesmo na hora de colocá-las no lugar certo. Porque os perfis, eles têm a ver, muitas vezes, com o que a pessoa vai executar na minha empresa. Não é o perfil com a profissão, tem a ver com o que ela vai fazer na minha empresa. Por Uhum. exemplo, você estava falando do estoque. Se eu pegar um comunicador e botar no estoque, fechadinho, numa sala, esse cara vai ficar depressivo rapidinho. Ele precisa estar em contato com gente. Se ele estiver fechado, ele não vai trabalhar feliz naquilo ali.
Você botar um analista lá no estoque, beleza, ele vai estar, para ele tá bom. Não precisa interagir com outras pessoas. Não está preocupado com isso. Então a gente tem que entender isso, cara, e dar feedback do jeito certo para as pessoas. E todo feedback, ele existe um jeito certo. Eu chamo isso, eu ensino uma técnica ali que eu chamo feedback burger, que é como você dá feedback de corrigir para as pessoas, corrigir o que elas têm que fazer sem que elas ficarem chateadas com você. Isso É faz parte. uma Oi? construção. É uma construção. Tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Mas a lógica qual que é? A lógica para que haja essa confiança, para que a minha empresa funcione no modo pilotão automático, é isso aí, ó. Cada membro da tua equipe tem que saber 4 coisas que, se você já assistiu algumas lives minhas, você já ouviu falar. O que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Quando todos souberem isso, cara, acabou.